Estamos iniciando o terceiro dia da 27ª Conferência Estadual Espírita. A alegria continua em nossos corações e a cada nova conferência, a cada novo seminário, nós sentimos quanto ainda nos cabe estudar para aprender e burilarmos-nos, porque as mensagens são especialmente dedicadas aos nossos corações, a cada um de nós em particular. Nesta manhã, nós convidamos para estar conosco Juliana Cipolicol. Ela é a segunda vice-presidente da diretoria executiva da Federação Espírita do Paraná. E, inicialmente, nós gostaríamos de saber, porque queremos que o público saiba, quem é Juliana Cipolicol, sua profissão, o trabalho voluntário, sua vinculação ao movimento espírita, inclusive porque você é importada do interior do estado para a capital. Nosso cumprimento, Malena, você, a todos que nos ouvem, a nossa gratidão à nossa área funcional de comunicação social espírita da Federação Espírita do Paraná pela oportunidade de aqui estarmos para conversarmos um pouco, para nos socializarmos com o nosso público, estarmos mais próximos. Eu sou uma trabalhadora de centro espírita, como todos os voluntários da Federação Espírita do Paraná. Iniciei, de fato, as minhas atividades doutrinárias no Centro Espírita, em Maringá, na 7ª URI, e depois, em função da nossa atividade profissional, somos analista judiciária, trabalhamos no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em nosso estado do Paraná. Nós precisamos nos mudar para a cidade de Curitiba, onde nos vinculamos a uma outra instituição espírita, o Centro Espírita Caminho do Evangelho, onde hoje trabalhamos, e já fazíamos parte das atividades federativas, tanto na 7ª URI, quanto na área da mediunidade da Federação Espírita do Paraná. O casal Luz, Danilo e Vânia, queridos amigos, já haviam nos convidado para trabalhar em atividades, a Vânia do DIGE, do Departamento de Infância e Juventude, e o Danilo na área da mediunidade. Então, nós já estávamos integrados às atividades federativas desde então. E depois, passamos a integrar também o Conselho Federativo Estadual como conselheira efetiva e atualmente estamos nesta função de segunda vice-presidente da nossa federativa. Achamos isso maravilhoso. Porque quando nós vamos para o histórico da Federação Espírita, o que é que nós descobrimos? As mulheres, de um modo geral, foram pioneiras em muitos trabalhos. Se nós olharmos o grupo do Cerrito, que foi o principal grupo que idealizou a criação de uma federativa para coordenar o movimento espírita estadual, nós vamos encontrar ao lado de quem foi o primeiro presidente, João Urbano de Assis Rocha, nós vamos encontrar Josefina Rocha, uma mulher muito bem situada na sociedade, com muitos compromissos, com muita atividade. E ela foi uma trabalhadora de primeira hora na federativa. Aí nós encontramos Maria Ruth Junqueira, professora e idealizadora do que hoje nós temos ainda em atividade a Escola Profissional Maria Ruth Junqueira, que realmente a homenageia. Nós lembramos de Elvira Vaz Marquezine, que durante muitos anos esteve à frente do albergue noturno. Nós lembramos, éramos jovens, nós íamos para a atividade de juventude na URI, que era no que hoje é a sede histórica, um antigo prédio da Federação, e víamos ali todas aquelas pessoas na Alameda Cabral e a Dona Elvira servindo a todos. Então, nós temos uma história de muitas mulheres atuantes, citamos só algumas. Lembramos que na sexta-feira foi recordado de público Léa Dirce Pimentel, que durante mais de 50 anos trabalhou na Maria Ruth Junqueira
Primeiro ela foi funcionária, aposentando-se, ela se integrou ao trabalho voluntário, foram mais de 30 anos de trabalho voluntário, e na creche, que hoje já não temos mais, Bezerra de Menezes. Então, nós vemos assim, as mulheres sempre foram atuantes, continuam atuantes, se olharmos hoje nas áreas, veremos muitas mulheres, mas chegar a um cargo da diretoria executiva é inédito. Você é a segunda mulher na história de 123 anos da federativa. Então, nós gostaríamos de saber, nessa posição, como mulher, quais os desafios desse cargo? Na verdade, nós poderíamos, a bem da verdade, socializar a resposta a essa pergunta, porque estamos aqui conosco, nos entrevistando, com a primeira e até o momento única mulher que ocupou a presidência da nossa federativa. Entendemos que os desafios são aqueles do encargo, da alta responsabilidade, o honroso encargo que temos quando estamos nessa atribuição institucional na diretoria executiva, que tem a missão de que as atividades federativas ocorram com a fidelidade necessária à doutrina espírita, na condução do movimento espírita, em levar as orientações, tal como fez o codificador. Lembramos que ele próprio também esteve acompanhado a seu lado das sábias ponderações e contribuições de Amélie Gabrielle Boudet. Ele, como educador, como discípulo do Mestre Jesus, soube dar aos homens e às mulheres o devido valor como filhos de Deus, a despeito da feminilidade ou masculinidade em que estavam na sua reencarnação. Efetivamente viveu a fraternidade que Jesus nos ensinou, no sentido de darmos valor um ao outro pelos seus atributos, pelos seus méritos, e darmos então as possibilidades de progresso, seja homens, seja mulheres, como filhos de Deus, que estão recebendo a instância da reencarnação como oportunidade, ademais de expiatória de erros pregressos, também provacional em termos de conquistas para o futuro. Então, nos parece que os desafios são os desafios particularmente aqueles que no Evangelho segundo o Espiritismo vemos descrito que são os de todos nós. Quando numa mensagem é dito que os cristãos da primeira hora tinham o desafio do martírio no circo. Mas hoje os desafios que todos nós temos são os do egoísmo, do orgulho, as nossas questões íntimas que precisam ser transpostas, como na mensagem Obreiros do Senhor, para que a obra se faça, para que nós sejamos efetivamente instrumentos da providência divina a serviço da implantação do bem na terra. Então, estes são os desafios que nós temos na função diretiva e em todas as atribuições e encargos que a vida nos oferece, de transpormos o homem velho no sentido não do homem masculino, mas das nossas matrizes viciosas, dos nossos desafios comportamentais e implantarmos em nosso mundo íntimo, em nosso campo mental, em nossa conduta, uma nova forma de agir, uma renovada postura comportamental que em verdade não é nova, é a proposta cristã de mais de 2000 anos e que segue sendo ainda o desafio do presente para todos nós. É verdade, nós nos superarmos, não é? E no trabalho em equipe, no trabalho tanto do Centro Espírita, como da URI, como no seio da própria federação, como é importante que nós trabalhemos esse homem velho em nós. É muito importante realmente. É o grande desafio, como diz você, porque eu tenho que olhar o outro, eu tenho que trabalhar com o outro, eu tenho que entender o outro, e às vezes o outro não está bem, às vezes sou eu que não estou bem. Então, a compreensão entre todos nós. E particularmente destacaríamos o valor do trabalho no movimento espírita, Malena, porque este espaço educativo é de excelente condição para que nós possamos fazer a vivência espírita, justamente porque nós temos como
lembrado nas nossas conferências neste ano, nos lembramos de Dona Sueli Calda Schubert, nossa querida irmã, que muito contribuiu com o movimento espírita em geral, com a nossa federativa, e em um dos seus registros, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, particularmente no artigo que ela escreve, ela nos diz que o movimento espírita, as atividades que ele proporciona são atividades de reencontros reencarnatórios, entre afins e talvez nem tanto afins assim, em que nós temos um espaço muito favorável para a vivência espírita, para a convivência, para despertarmos as potências da alma e nos desenvolvermos enquanto espíritos. Então, seguramente para nós é uma bênção de Deus o trabalho espírita, é uma honra que a providência destaca cada um de nós na nossa reencarnação e de um valor imensurável para todos nós. O trabalho espírita nos constitui uma bênção. Por vezes nós pensamos, quando estamos fazendo uma palestra, por exemplo, hoje estamos utilizando a nossa voz para convidar as pessoas a aderirem ao trabalho de Jesus. A transformação no homem de bem, que essa é a grande proposta da doutrina espírita, né? Não importa se sejamos espíritas ou não, é transformar o ser humano num homem de bem, para a melhoria da sociedade. E então, às vezes, nós nos perguntamos, hoje estamos usando a voz para isso, e no passado teremos utilizado a nossa voz para induzir as pessoas dentro da área em que nos encontrávamos, talvez para o mal, para nos seguirem. Então, olhamos para o público e quantas vezes perguntamos, quantos deles nos terão ouvido numa outra oportunidade? E às vezes, então, ouvem e depois nos dizem, achei que não valeu nada o que você disse. Por quê? Porque eles têm a lembrança do ontem de que nós os induzimos a um outro caminho, então ainda não acreditam na nossa transformação. É um trabalho magnífico. Como você também é palestrante e trabalha nessa área da mediunidade, como você disse, atuando junto a Danilo, a Cristiane Arumi Sato, que são os companheiros bem dedicados a essa área, responsáveis, como é que você consegue conciliar o trabalho profissional, porque exige muitas horas, com essas atividades que exigem, no mínimo, muito estudo, reflexão e pesquisa. Como conciliar tudo isso com 24 horas de atividade em que, não esqueça, é preciso comer, dormir, repousar também. Naturalmente que, já que temos aí uma menção à mediunidade, não poderíamos deixar de falar também de Francisco Cândido Xavier e nos lembrarmos, né? Nos lembrarmos das exortações que foram feitas tanto a Chico quanto a Divaldo Pereira Franco, quando iniciou os seus encargos, as suas tarefas, dentro do seu planejamento reencarnatório. A orientação que Chico Xavier recebe é disciplina, disciplina, disciplina. E a orientação que Divaldo Franco recebe é de estudar, ler, estudar e refletir sobre a doutrina espírita. Então, naturalmente, que são muitos desafios, especialmente na contemporaneidade, em que nós temos aí um excesso de informações e de demandas, mas nós poderíamos refletir que ajustando e definindo prioridades e, naturalmente, com alguma abnegação, deixando algumas atividades que poderiam ser um lazer, um momento de distração e modulando o tempo de descanso ao efetivamente necessário, todos nós podemos nos organizar para isso. Nós nos recordamos do nosso codificador, Senhor Allan Kardec, as poucas horas de sono que ele revela muito esparsamente, apenas quando concitado a fazê-lo, porque era muito discreto, falava muito pouco de si. Então, somente quando a defesa da doutrina requeria que ele se posicionasse a seu respeito, mas a obra era grandiosa para que ele falasse dele como codificador. Mas ele diz das poucas horas que dormia, ele diz que manteve a sua profissão estritamente o necessário para sua manutenção, para a lei de conservação, e dedicou a vida àquela que, conforme ele próprio disse em Obras Póstumas, foi a obra da sua vida,
a doutrina espírita, quando ele vislumbrava o efeito transformador, consolador, educativo e as excelências de transformação moral da humanidade. Então, ele deu a sua vida pela causa. E, naturalmente, não podemos deixar de considerar toda a assistência espiritual que recebemos para as tarefas que fazemos com os nossos muitos limites pessoais, espíritos ainda em condição de um processo evolutivo, com as questões a transpor, como falávamos há pouco, não é? Então, a assistência espiritual nos faz uma reposição fluídica, nos vitaliza, sem contar o amparo de espíritos afins e queridos que estão reencarnados, ombreando conosco, nas diferentes frentes, tanto no movimento espírita, como foram referidos aqui os nossos companheiros de tarefa, os nossos familiares, então, a família apoiando muito. Então, tudo isso vai favorecendo a desincumbência desses compromissos reencarnatórios que, como são prioritários, precisam também, na definição das pautas, dos compromissos, das agendas que temos, estar na primeira ordem das tarefas. E as outras todas, quando nós temos condições de realizar, nós vamos incluindo dentro das possibilidades que a agenda nos permite. Então, Juliana, normalmente quando nós vemos, assistimos a um homem que se encontra em evidência, e no que estamos tratando aqui, especialmente no trabalho espírita voluntário, ombreando com muitas tarefas, nós costumamos dizer assim, ele tem uma esposa por trás dele que o apoia. E lembramos que Divaldo certa vez disse, não, ela não está por trás, ela está ao lado. Você lembrou muito bem de nossa Amélie Boudet. Ontem, na entrevista, nosso Arthur nos emocionou, falando da esposa, do seu projeto de família, do filhinho, e realmente isso nos emociona. E dá a ideia para os que nos ouvem, nos assistem, que todos nós temos uma família. Como você bem lembrou, uma família que também nos exige desafios, tanto quanto se constitui numa coluna de sustentação. Nesse particular, nós notamos que você nunca está só. Onde quer que você vá, além da espiritualidade que nós não conseguimos perceber, mas você tem alguém muito especial que segue você, está sempre com você, inclusive aqui nessa nossa própria entrevista, está aqui assistindo-a e vibrando por você. Quer falar a respeito? Nós diríamos que na nossa jornada terrena nós temos muitos espíritos amigos, espíritos afins e apoiadores, e de fato a vida nos prestigiou com uma excelente família. Nós temos muitos espíritos afins, e Malena está se referindo ao meu marido, que o nome dele é muito significativo, porque é João Paulo, então ele tem toda a pujança do evangelho em si, naturalmente, que para tarefas que nos requerem, né, uma dedicação, a gente conta com planejamento reencarnatório. De minha parte, fui muito agraciada no meu, e diria que da parte dele realmente é uma cota de desafios que ele tem sabido assumir em prol da tarefa, compreende muito bem a tarefa que, naturalmente, que por extensão também se estende a ele. E sou muito grata porque, de fato, bem disse você, ele me auxilia muito, me auxilia tanto na compreensão, quanto no apoio, no acompanhamento, e nos outros encargos domésticos também, para que nós possamos dar conta de todas as tarefas que temos em conjunto. E isso é muito importante, a divisão das tarefas, porque quando a gente chega depois de todo o trabalho profissional, das tarefas no centro espírita, na URI ou na federativa, nós encontramos o lar, às vezes, um pouquinho fora dos eixos. Então, é muito importante que tenha alguém para nos auxiliar em tudo isso. Deus abençoe nosso João Paulo. Todos nós gostamos muito dele. Quando a gente vê Juliana chegando, João Paulo está lá, junto, né? Muito bom. Para nós finalizarmos, querida amiga, nós gostaríamos de dizer que para nós foi muito bom conhecê-la, porque você chegou no movimento espírita aqui
principalmente quando você veio para Curitiba, a conhecemos um tanto mais quando adentrou o Conselho Federativo Estadual e mais estreitamente agora com esse seu cargo junto à diretoria executiva. Então, para nós somente nos enriqueceu. Gostaríamos que você pudesse deixar uma mensagem para aqueles que nos assistem e nos ouvem. A mensagem que teríamos a deixar, inicialmente, é da gratidão aos nossos trabalhadores do nosso movimento espírita estadual. Hoje, na nossa conferência, aqui estamos diante da câmera, falando com o nosso público, na federativa representando os trabalhadores dessa instituição, mas devemos dizer dos anônimos que estão servindo a causa e que estão mantendo a pujança do nosso movimento espírita vivo, pessoas que não aparecem perante as câmeras, mas que são contados pela equipe espiritual como servidores fiéis. Gostaríamos de enaltecer o trabalho desses anônimos benditos, que são instrumentos da espiritualidade superior. Gostaríamos também de nos lembrar deste momento de transição planetária, dos desafios que nós espíritas temos enfrentado enquanto alvos de investidas espirituais inferiores. Que não deixemos que o desânimo, a desesperança possa se instalar em nosso mundo íntimo. Que nós possamos sempre refletir, e nesta Conferência Estadual Espírita tivemos uma menção muito significativa do valor do trabalho espírita, uma metodologia não só de progresso, mas também reparatória. A oportunidade do trabalho espírita para que o mecanismo da dor não seja aquele prevalecente para o nosso progresso e expiação, para que seja essa alavanca do nosso progresso individual. Sermos contados como instrumentos da providência divina neste momento, para auxiliarmos, mudando-nos a nós mesmos e o nosso entorno, a sociedade, o nosso planeta, é uma honra imerecida que o Senhor da vida nos concedeu. Então prossigamos no trabalho, quando cairmos, ainda que com os joelhos desconjuntados, que busquemos nos levantar, que busquemos nos momentos de desafios, de dores, de dúvidas, de desesperação talvez, nos lembrar da providência divina, nos lembrarmos de que nunca estaremos sós e nos lembramos também agora de uma referência que fizemos por ocasião do encerramento dos encontros que tivemos neste ano, do encontro da unificação, da nossa área de unificação. Nós nos lembramos, além de Lins de Vasconcelos, o nosso patrono espiritual, que foi também presidente dessa federativa, um espírito espírita que tem trabalhado incansavelmente pelo nosso movimento espírita, a quem devotamos um sentimento de muito afeto, de muita gratidão, mas também daquele jovem trabalhador espírita, José Lopes Neto. E numa entrevista que Lins dá a Chico Xavier, e Chico Xavier refere, numa conversa que estão fazendo, a presença do espírito José Lopes Neto, com quem Lins de Vasconcelos havia ombreado no início, no nosso movimento espírita estadual nascente. Então, quando Chico refere, você conhece José Lopes? E não fala o nome completo. E Lins de Vasconcelos Lopes tem um lapso de momento e não registra. Seria um primo dele, José Lopes? E aí Chico diz, o neto, José Lopes Neto. E então Lins, mas é claro que conheço, somos companheiros de trabalho. E então Chico diz, ele está aqui, ele quer lhe falar e transmite uma mensagem para Lins de José Lopes Neto, mas registre, ele não está aqui apenas agora, por ocasião desse nosso encontro. Ele está sempre com você, sempre em atividades em favor do movimento espírita. Enquanto estivermos no trabalho, desejosos de sermos fiéis, operosos, nunca nos faltará o amparo da equipe espiritual. Então aproveitemos estes momentos de contato elevado superior que a tarefa espírita nos proporciona. Que Jesus abençoe a todos nós. A nossa gratidão.
Que assim seja. José Lopes Neto foi um grande exemplo, o segundo presidente da federação mais jovem. O primeiro foi Lins, que assumiu aos 25, José Lopes Neto aos 27. Isso dá a tônica para o protagonismo juvenil de que tanto falamos. E é interessante e nos emociona lembrarmos que aqueles que estiveram conosco, ombreando até há pouco, prosseguem na espiritualidade, auxiliando-nos igualmente. E alguns que nós não conhecemos pessoalmente, mas que a gente vai tendo as informações, que são aqueles que assumiram a tarefa na espiritualidade. Lembramos de nosso Lauro Schleder, que trabalhou no jornal Mundo Espírita, mas que na espiritualidade é responsável pelo programa Momento Espírita. Então, quando surge a ideia, nós vemos por trás quem está. O planejamento é sempre espiritual. Nós agradecemos muito a você, Juliana, por tudo que nos trouxe. Esperamos ter, em outros momentos, outras conversas sobre a sua experiência que irá, com certeza, se alongando nesse cargo que você ocupa e que, possivelmente, possa chegar a primeira vice, à presidência. Vamos aguardando, só o tempo dirá. Muito obrigada, queridos amigos, e até logo mais.